Olá pessoal, professor Carlos mais uma vez. Vamos falar agora sobre o artigo, ou os artigos. Até fazendo uma breve apanhada, que já vimos, então vem comigo. Vamos falar aqui sobre os artigos. Então olha só, da perspectiva morfológica, o que são os artigos? Né? São as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas. Eles acompanham, então eles acompanham os substantivos e concordam com eles em gênero e número. E aqui muito simples. Por uma exigência lógica, vocês vão saber fazer essa concordância. O homem, a flor, os homens, as flores. Ou seja, singular com singular, plural com plural. Tá bom? Os artigos como adjunto adnominal. O que isso quer dizer? Adjunto adnominal. Para ele ser um adjunto adnominal, porque ele deve estar junto de um nome. Então, nessa perspectiva sintática, como é que isso acontece? Algumas vezes o substantivo, o artigo, pode fazer parte, por exemplo, do sujeito ou do objeto direto da frase, especificando o núcleo desse sujeito ou desse objeto. Aí sim, ele vai ter essa função de adjunto adnominal. Olha como acontece. O homem recolheu as frutas. Então, aqui no sujeito, ele acompanha esse substantivo, ou seja, o núcleo do sujeito. Aqui também, ele é um adjunto adnominal. Ele também está acompanhando o núcleo do objeto, que também é um substantivo. E a concordância? Como foi que aconteceu? Homem no singular, o artigo no singular. O termo frutas no plural, ele fez essa concordância também. Ok? Como é que acontece aqui a contração desses artigos com as preposições? Vamos relembrar do conceito de contração, combinação e contração. Ok? Vamos relembrar. O que é combinação? Combinação é combinar. Como é que combina o termo ao? Como é que eu consegui transformá-lo? Preposição a mais o artigo o. E por que uma combinação? Porque não vai ocorrer a perda de fonema, ou seja, som. Quando eu pronuncio ao, eu consigo identificar tanto o som do a como o som do o. Tanto o som da preposição a como do artigo o, ao. Na contração, ou seja, nessa fusão desses dois termos, eu vou ter essa perda de fonema. Aqui, a preposição a. Quando ela faz essa fusão com o artigo a, numa frase, ou eu nunca vi ninguém falando assim, vamos a. Tá? Isso não existe em língua portuguesa. Como é que vai se manifestar esse encontro, essa fusão? Está bem aqui. O acento grave. O acento grave. Pode acontecer de outra maneira também. Pela. Como é que eu consegui o termo pela? Por mais o artigo a, eu tenho o termo pela. Preposição de mais a, das, em mais o no. Ok? Dessa forma, os artigos podem ainda fazer parte do objeto indireto das frases ou de agente da passiva. Observe. Dei minha bolsa à menina. O e-mail foi escrito pela Ana. O que aconteceu aqui? A menina, eu tive essa fusão, preposição a com o artigo a,
e o termo pela. Então, eu tive a junção da preposição por mais o artigo a. Tá? No primeiro momento, eu quero que vocês entendam, tá, esses detalhes aqui do artigo. Ok, pessoal do mais? Vamos agora retomar um pouco, para não nos esquecermos, dos artigos definidos e indefinidos. Partindo da definição do termo, definir aquilo que define, logicamente, indefinido aquilo que eu não consigo identificar. Bem, então os artigos não significam, mas funcionam como determinadores ou indeterminadores do substantivo. Por isso dizemos que se trata de uma classe de palavras funcionais ou gramaticais, e não lexicais, como substantivos e verbos dotados de significação. No entanto, eles acrescentam uma particularidade aos substantivos. Aqui associam. Júlia é uma garota que conheci. Júlia é a garota que conheci. Então, quando eu uso o termo uma garota, que garota é essa? Pode ser uma dentre outras. Agora, quando eu falo que Júlia é a garota, eu estou sendo mais específico. Vamos entender um pouco mais. Imagine essas frases inseridas em uma conversa. Se a pessoa que conheceu Júlia estivesse falando dela pela primeira vez, qual das frases ela empregaria? A primeira, certo? Isso porque Júlia ainda é indefinida no discurso, sendo necessário o uso do artigo uma. Opa, uma garota, então eu não sei, eu não consigo dar essa definição. Entretanto, se a pessoa já tivesse mencionado que conheceu uma garota nas férias passadas, por exemplo, usaria a segunda frase, pois o artigo a indica que Júlia já foi definida no discurso. Ok? Então, se ainda gera dúvidas quanto a esse assunto, vamos tentar entender aqui. Artigo definido. Determinam o substantivo. E são eles. O, a, os, as. Quando eu uso esses artigos, eu consigo determinar o substantivo. Os artigos indefinidos, eles indeterminam o substantivo. Uma, uns, umas. São eles. Uns, umas. A palavra inicialmente iniciada por um artigo indefinido pode, em seguida, passar a ser representada por um artigo definido. Exemplo. Uma menina chamada Júlia era minha colega de turma. A menina não entendia nada do que eu falava. Então, vamos entender. Se eu falo assim, na escola eu tenho um professor legal. Eu consigo identificar que professor é esse dentro de vários professores que eu tenho? Não. Agora, quando eu falo assim, o professor de disciplina X é muito legal. Ou então estou falando de algo específico. Tem como determinar. Tudo tranquilo? Então, o assunto, gente, na verdade é mais uma revisão, ok? Desses assuntos que nós já vimos em momentos anteriores, ok? Só que eles são importantíssimos para a gente entender os assuntos que virão posteriormente, principalmente quando chegarmos na parte de adjuntos, adnominal e complemento nominal, para a gente poder fazer essa diferença. Então, saber em que momento eles são artigos, artigo definido, artigo indefinido, quem eles acompanham, como é que eles podem ter esse valor de apresentar essa substantivação, ou seja, ter esse valor de substantivo, eu fazer um verbo virar, ter essa ideia de substantivo, um adjetivo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, olha só, aqui a gente encerra essa aula sobre artigos definidos e indefinidos. Forte abraço, até a próxima.